Então hoje a minha orientação vai ser uma orientação prática, como eu disse, um direcionamento com base naquilo que eu vivi. Honre como a unção se manifesta. Honre e aprenda a sugar tudo o que aquela pessoa que já tem a unção, está manifestando a unção, está fazendo. A paz do Senhor, amados irmãos, glórias ao nome de Jesus. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. O Senhor é fiel e, com a graça de Deus, eu quero trazer aqui aos irmãos, né, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu creio que hoje vai ser um pouco diferente, vai ser uma conversa, vai ser uma orientação. E eu creio, assim como muitos testemunhos, eles servem para edificar a nossa fé, para nos fortalecer, para nos direcionar. Eu creio que, assim como eu tenho recebido, né, os muitos testemunhos dos meus irmãos, aprendido com eles, os acertos, os erros, eu creio que eu também possa trazer aqui para a edificação dos irmãos um testemunho, tá? Principalmente de como foi ali o início do meu novo nascimento em Cristo. Alguns irmãos já sabem, eu nasci em berço evangélico, então eu fui ali educada com toda a tradição da cultura ali da Assembleia de Deus. Então nós fomos educados, eu, minha irmã mais velha, na época eu não tinha ainda minha irmã mais nova, que eu sou a irmã do meio, meu pai como pastor, minha mãe como regente do grupo de louvor, do grupo das irmãs, como ali líder ali no grupo das irmãs. Então houve ali, durante um período, uma rebelião, e aquilo feriu muito o coração do meu pai, e ali, a partir daquilo, foi uma porta de legalidade para o inimigo começar a distanciar ele do propósito dele. Então, houve um grande afastamento. Meu pai deixou a missão dele, pastoral e de evangelista, e ele ali acabou, né, se distanciando dos caminhos do Senhor, para a glória e honra. Hoje ele retornou aos caminhos do Senhor, embora ele não assumiu ainda novamente a missão dele, pastoral, né, como evangelista, mas ele voltou e está caminhando, né, inclusive na mesma casa que ele pastoreava, né. Então ele está lá sendo tratado pelo Espírito Santo, para a glória e honra do nome do Senhor. E isso é um testemunho, né, porque eu tenho a convicção que eu também participei dessa guerra, e foi uma grande guerra pela salvação, né, pela reconciliação dele, mas trazendo aqui um novo, aquilo que eu realmente, né, vim trazer para vocês a respeito de como foi o início da minha trajetória com um novo nascimento, como nova convertida há 8 anos atrás. Foi uma experiência pessoal, tá? Eu tive uma experiência pessoal, Jesus falando, né, com uma voz audível ao meu entendimento. E ali, para você entender como muitas vezes a gente pode viver em um mundo religioso e a gente não conhecer nada sobre Jesus, a gente não entender nada sobre ele, e muitas vezes estarmos participando de cultos de domingo a domingo, inclusive fazendo a leitura da palavra, mas sem ter um olhar, a visão espiritual aberta, sem ter esse novo nascimento em Cristo. A palavra de Deus, se você a lê como se fosse uma letra, a palavra de Deus fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é o novo nascimento em Cristo que vai conduzir você ao pleno conhecimento de quem Ele é. Então, sem esse novo nascimento, meu irmão, a gente não consegue obter
as revelações, os mistérios de quem é, do caráter de Deus, e obtemos a plena comunhão com Ele, a intimidade, a profundidade que Ele espera de nós. Então, não adianta você ter uma disciplina espiritual e empenhar o seu esforço através de um comportamento, fazendo orações repetidas. Você pode estar fazendo jejum, meu irmão, você pode estar fazendo oração, você pode estar em uma vida que muitos, inclusive, que são novos convertidos e que têm um novo nascimento, até não seguem, mas você pode estar vivendo em uma vida de religião, de aparência, ainda assim. Porque o que vai definir se o teu sacrifício, se a tua renúncia, se esse comportamento está sendo assertivo, é o quanto você realmente se conecta com o Espírito Santo, é o quanto você realmente se conecta, né, a Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então, eu entendo que nesse período, irmãos, a qual eu tive esse novo nascimento, eu fui plantada pelo próprio Espírito Santo em um ministério de cura e libertação, e era um pastor que eu admirava muito, muito, muito. Inclusive, a primeira vez que eu fui nessa igreja, que inclusive se chama Getsemane, Assembleia de Deus Getsemane, em Nova Aurora, e a primeira vez que eu vi esse pastor ministrando, ardeu dentro de mim, e aquilo me chamou, aquilo era como se fosse algo, sabe, um imã me atraindo para esse ministério, um imã. E aí eu falei, não, eu preciso estar perto, eu preciso aprender tudo que eu puder. E aquilo me chamando, e ardendo dentro de mim, a forma que a unção se manifestava através da vida daquele homem que era extremamente ousado, né? Então, aquilo me chamava atenção. E eu já trago para vocês o cerne da palavra e da direção, que não é sobre honrar o homem, honrar o vaso, mas sobre honrar a unção e a forma que ela se manifesta. Então, existem muitas pessoas hoje. Eu não acredito que você precisa bajular, pelo amor de Deus, que você precisa estabelecer um vínculo íntimo com a pessoa da qual você honra a unção. Não, você precisa honrar a forma que ela se manifesta. Você precisa honrar a unção. Então, aquilo para mim eu admirava demais, e eu pedia ao Senhor, e na verdade eu não imaginava que era o Espírito Santo já me mostrando, porque aquilo já estava dentro de mim. Eu já tinha sido comissionada antes de ser gerada no ventre da minha mãe, assim como você que está me escutando também. Você foi comissionado antes de Deus te gerar na barriga da sua mãe. Ele depositou em você um desejo por algo, e talvez você não entenda. Então, quando você vê alguma manifestação de algum dom específico, de alguma unção específica, e você admira aquilo e você honra aquilo, é o Espírito Santo de Deus te chamando e mostrando que a direção que Ele quer que você siga. Então, muitas vezes, a gente não entende muito bem, né? Então, alguns encaram como ambição, mas, sinceramente, o que eu entendo, com base nas experiências que eu tenho vivido, é que é o Espírito Santo de Deus te chamando, Ele te convocando, Ele te comissionando para você aprender, para você observar, para você buscar, né, essa unção, porque a unção, assim como os tesouros espirituais, dons espirituais, nós precisamos buscá-los, nós precisamos pedir a Deus,
Então nós precisamos nos consagrar, viver uma vida de separação, de santificação, para estarmos aptos para receber. Então, aqui o que eu percebi e o que eu tenho percebido na minha caminhada de fé é que o que pode mudar o fato de você receber ou não a unção é se você honra a manifestação daquela unção. Porque muitas pessoas querem receber a unção, talvez uma unção de cura, uma unção de libertação, elas querem receber uma essência, elas querem receber um dom espiritual, mas elas não honram a forma que esse dom se manifesta, mas eles querem receber. E aí você precisa entender que se você não honra a forma que o Espírito Santo se manifesta através da unção, você não está pronto para receber esta unção. Muitas vezes nós queremos receber, mas nós não honramos quando o outro se manifesta. E aí você acha mesmo que você vai receber. Eu acredito que é, inclusive, um princípio que é um tratamento de Deus para identificar questões que precisam ser mudadas, talvez raízes de amargura, feridas, traumas, sentimentos que não estão sendo trabalhados, são negativos dentro de nós, que muitas vezes são portas de legalidade para o inimigo usar na nossa vida, que não estão sendo tratadas e que muitas vezes fazem com que pessoas que estão buscando algo, ou estão buscando um dom espiritual, estão buscando uma unção e não conseguem receber aquilo que estão buscando e acabam permitindo que sentimentos negativos envolvam as pessoas e elas acabam ali permitindo que o inimigo influencie elas através desses sentimentos negativos, tá? Então, isso na verdade é a diferença entre quem recebe e quem não recebe. Meu irmão, há mais ou menos uns 5 anos atrás, há mais ou menos uns 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, eu conheci esse pastor, eu honrei a unção desse pastor, eu honrei o pastor, eu honrei a forma que a unção se manifestou, mas eu não recebi a unção que ele carrega enquanto eu estava lá. Porque ele estava atuando na unção. Aquela unção não era necessária ali, porque ele já se manifestava com a unção ali. Então, eu só fui receber a mesma unção, irmãos, em outro local. Mas isso por quê? Porque eu honrei a manifestação dela lá atrás. A unção, a gente vai receber ela quando nós estivermos prontos, amadurecidos, tratados para suportar a unção. Irmãos, eu falo por experiência própria. A unção que despedaça o jugo é uma unção que tem muito peso de responsabilidade. Eu estou trazendo aqui para vocês a minha experiência, porque assim que eu recebi essa unção, na verdade, eu sempre tive guerras espirituais, porque o inimigo já sabia que eu seria uma libertadora. Mas assim que eu recebi aquela unção, meus irmãos, ela manifesta o pior no ser humano, porque muitas vezes ela manifesta o que tem de mal dentro da pessoa. Muitas vezes a pessoa não está liberta. Às vezes a pessoa tem necessidade de uma libertação, realmente ali está possessa de demônios e você recebeu aquela unção que despedaça todo o jugo. O que acontece? A unção ela traz para fora. Então eu tive que lidar e fui aprendendo isso aos poucos. De vezes que pessoas se irritavam facilmente comigo na rua, pessoas começavam a me xingar, me espraguejar, pessoas começavam a se manifestar
a me agir comigo de forma mal educada, e depois eu fui entendendo por que aquilo estava acontecendo, porque era a unção que despedaça o jugo se manifestando. Para quê? Para que houvesse libertação. Então, não é fácil, sabe? E aí a gente precisa receber uma estrutura para lidar com isso. E foi um período, eu admirei a unção, eu honrei a unção lá atrás, recebi a unção e preciso o quê? Me consagrar, me separar para não perder essa unção. Então a unção, ela requer o quê? Renúncia. Porque para a unção se manifestar, para você não perder a unção, você precisa se separar, se consagrar, renunciar, ter intimidade, profundidade com o Espírito Santo de Deus. E daí então, o cerne aqui da questão é: você quer receber a unção do Espírito Santo? Com certeza, se você aqui é um filho de Deus, se você é um novo convertido, se você nasceu de novo no Espírito Santo, provavelmente você admira algum dom, algum talento. Então hoje a minha orientação vai ser uma orientação prática, como eu disse, um direcionamento com base naquilo que eu vivi. Honre como a unção se manifesta. Honre e aprenda a sugar tudo o que aquela pessoa que já tem a unção, está manifestando a unção, está fazendo. Procure entender, chegue perto, pergunte, queira compreender mistérios que muitas vezes a gente precisa. A gente precisa chegar perto, você admira, chega perto de quem tem. Aprenda com quem tem, aprenda com quem faz. Isso também requer humildade. Também requer a gente abaixar a cabeça e entender. Eu também tenho que aprender. Eu também preciso aprender. Sempre tenho coisas novas para aprender. É esvaziar um pouco o copo, porque às vezes o copo está muito cheio de conhecimento. Está muito cheio e não tem mais espaço. E aí a gente quer receber mais unção, mas a gente não esvazia. Então, hoje é a direção. Você quer receber a unção? Honre a manifestação da unção que você quer receber. Eu quero deixar aqui, meus irmãos, essa mensagem para o coração dos irmãos. Como eu disse, foi uma direção, foi uma conversa, foi um testemunho, mas eu creio que de alguma forma ela vai edificar, ela vai nos ajudar e nos orientar. Amém? Fico até aqui, até o nosso próximo vídeo.